Olá, meu nome é Jaqueline Rosa, eu tenho 35 anos, sou casada há 15 anos com o Rodrigo, amo papelaria, amo poás, como vocês podem ver, quem me conhece sabe que eu amo demais, adoro tomar café na padaria, gosto muito de viajar e também conhecer coisas fofas. E agora eu vou contar para vocês qual é a minha vocação. A minha vocação é atuar na área de RH. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu fui parar nessa profissão. Eu sempre atuei na área comercial. Começou mais ou menos assim na minha vida. Quando eu nasci, vamos dizer que eu nasci no sábado e na segunda-feira o meu pai abriu um comércio. Então, nesses 35 anos de vida que eu tenho, ele sempre teve empresa e eu acabei crescendo dentro da loja, do estúdio fotográfico, ajudando ele em vários eventos e tudo mais. Então eu fui desenvolvendo algumas habilidades de comunicação, de negociação e aos 16 anos eu entrei para trabalhar numa loja, de roupas. Eu fui trabalhar numa loja, depois eu entrei numa indústria, trabalhei também na área comercial por mais ou menos 9 anos e nessa empresa que eu trabalhei, eu lembro que eu passei a detestar o que eu fazia. Eu trabalhava com vendas, depois eu fui trabalhar com licitação. E o fato de eu não me sentir completa na área profissional começou a atrapalhar em vários aspectos da minha vida. Eu adoeci, pedi a conta na cara e na coragem e a partir daí eu decidi entregar a minha vida profissional para Deus. Eu falei, Deus, agora é tu que cuida disso. Eu vou fazer o que precisar, vou estudar, mas me direciona. E eu lembro que nesses lugares que eu trabalhei, em lojas, indústria e tudo mais, eu sempre era direcionada para auxiliar os colegas do setor. Então, o gerente saía e entrava em férias, era eu que cuidava do pessoal. Eu lembro que eu fui convidada para ser helpdesk também de uma empresa grande, em que eu tirava dúvidas de políticas, procedimentos e processos de qualquer pessoa que me ligasse. Então eu fui vendo que eu tinha bastante aptidão para ajudar as pessoas. E eu lembro que eu via sempre no mural da empresa vagas para RH. E uma vez uma pessoa me falou que eu tinha muito jeito para trabalhar nessa área, só que como eu não estava estudando sobre isso, não teria como me encaixar naquela vaga. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E o que aconteceu? Resolvi iniciar a faculdade de recursos humanos. Logo que eu pedi a conta, eu iniciei a faculdade, pedi a conta ali por maio, comecei a faculdade em agosto. Eu vi que uma empresa estava contratando estagiário, recrutadores, tudo mais. Eu me candidatei e eu pensei, não, isso não vai dar em nada, porque um mês de faculdade, eu não tenho experiência. Aí eles me ligaram e me ofereceram uma vaga de recrutadora. E eu falei, não, eu não tenho experiência, eu acabei de começar a faculdade, faz um mês, eu não sei nem o que eu vou fazer, vocês não querem me chamar para estagiária? Daí eles falaram, vem aqui, converse com a gente e daí dependendo do perfil a gente treina e tudo mais. Eu acabei conseguindo essa vaga em uma agência de empregos, onde eu trabalhei quase 2 anos como recrutadora. Em 2016 veio uma crise em Blumenau, não sei se vocês lembram, mas muitas pessoas foram demitidas e eu acabei sendo demitida também. E qual que era o meu plano? Depois do seguro-desemprego, consegui uma super vaga, trabalhar como analista de RH, mas eu não conhecia muitas empresas, eu conhecia os clientes que eu atendia. E daí eu comecei a orar e comecei a ficar incomodada e irrequieta, porque eu achei que eu ficaria o seguro-desemprego todo sem trabalhar, descansando. E foi quando eu pensei assim, mas o que eu posso fazer com o meu conhecimento, que eu adquiri nesses 2 anos? E eu acabei me apaixonando pela área de RH e conforme as coisas foram se encaixando, eu vi que era o propósito de Deus para minha vida. E eu pensei, eu vou inventar alguma coisa. Foi aí que nasceu a minha empresa, mas que no início não era uma empresa, era um trabalho voluntário. Eu resolvi montar uma página no Facebook e ajudar as pessoas a fazerem currículos, as empresas a divulgarem suas vagas, porque na época, tanto que eu fui demitida por uma agência que estava com pouco serviço, porque as empresas não podiam pagar
Era um valor alto, né? É um valor alto para fazer uma contratação por consultoria. E eu pensei, essa é a minha hora. Vou ajudar o pessoal, enquanto isso eu vou desenvolvendo tudo que eu aprendi e no final disso tudo eu vou ter conhecido várias empresas e vou conseguir o emprego que eu tanto quero. E foi assim, eu abri essa página no dia 7 de julho, dia 7/7 de 2016 e foi tão surreal, eu comecei a ver Deus operando desde o nome. Eu lembro que eu fiquei uma semana orando assim, Deus, eu preciso de um nome que seja legal, que as pessoas lembrem. Só que eu nem sabia que depois eu ia registrar marca, nada. E um dia eu tava orando e eu falei, ai Deus, eu preciso de uma ideia genial. Aí, tá, mas RH genial e de repente eu senti que era pra ser esse nome. Aí eu pedi para um amigo meu fazer uma logo, ele deve estar assistindo aqui, muito obrigada. E ele fez a logo, deixei a página no Facebook mais personalizada, daí eu abri um Instagram. Eu lembro que na época, em 2016, as pessoas quase não falavam de RH no Instagram. Muitas pessoas até falaram já que aqui não é o lugar, é melhor tu sair daqui, vai pro LinkedIn, que é outra rede social mais corporativa. Mas eu sentia lá no fundo do meu coração que eu tinha que continuar e que Deus estava no negócio. Passaram-se alguns meses, o meu seguro-desemprego iria acabar. Passaram 4 meses mais ou menos, e nesse tempo eu consegui ajudar das pessoas que voltaram para contar, fora as que não contaram, mais ou menos 100 pessoas eu consegui ajudar na recolocação. E eu comecei a ficar conhecida dentro das empresas. Algumas começaram a me chamar para fazer proposta ou para conhecer mesmo a Jaque da RH Genial. Eu trabalhava cerca de 20 horas por dia, não conseguia mais viver sem esse projeto, que para mim era um projeto só, né, até o momento. E sabe assim, eu ia orar e Deus falava, não aceita a proposta, não aceita. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu precisava de um emprego, eu não tinha renda nenhuma nesse projeto. Chegaram a me oferecer grandes salários e Deus falava, não aceita. Tanto que um dos requisitos, quando eu ia fazer entrevista, era que eu excluísse essa minha página e eu não prosseguisse com o projeto. Mas eu aceitei a vontade de Deus, arrisquei. Agreguei outros trabalhos, né, com outras empresas, mas eu não excluí o projeto, eu não excluí a página. E foi mais ou menos em novembro de 2016, né, eu tinha começado em julho, e lá em novembro eu enviei um e-mail para as empresas que eu estava ajudando e eu falei, olha, agora acabou o meu seguro, eu estou agregando outros serviços porque eu preciso de uma renda, então ou eu paro com esse projeto ou vocês me pagam pelo trabalho. E eles falaram, não, Jaque, se você abrir um CNPJ, montar uma empresa, a gente vai ser seus clientes. E foi assim que o negócio começou a andar. E foi um trabalho de formiguinha, porque, né, quando eu comecei eram 0 clientes. Quando você faz gratuito, né, é uma coisa, quando você começa a cobrar é outra. Na época eu recebia todos os currículos por e-mail e reencaminhava um por um, então às vezes eram 2.000 e-mails por dia, era uma época que tinha muito desemprego, então ajudava o pessoal, era assim uma rotina bem intensa. E Deus foi abençoando, depois eu criei o site da empresa e depois eu criei um site muito melhor, né? E ainda coloquei algumas ideias que Deus colocou no meu coração, que Ele foi me guiando. Então, foi assim que eu fui parar na área de recursos humanos e muito despretensiosamente, mas com Deus conduzindo tudo, eu passei de trabalho voluntário a ter uma empresa de RH. Bom, o principal propósito da RH Genial é conectar talentos e empresas de Blumenau e região através do recrutamento digital. Então o negócio é todo online, eu não tenho contato pessoal com clientes e candidatos. E eu tenho 2 clientes. Então são as empresas que elas me enviam vagas, nós alinhamos o perfil, eu faço as divulgações, os candidatos se inscrevem pelo site e o próprio site faz o redirecionamento do currículo e das observações e das respostas das perguntas que nós fazemos na candidatura direto no e-mail do cliente.
Ele analisa, chama os aprovados para entrevista e a gente vai trocando figurinha ali durante o processo seletivo. E também tem um cliente que é o candidato, né? Então, eu preciso dele, né? Ele quem faz as candidaturas, quem se inscreve na vaga. E no site eu acabei colocando uma opção para ajudar as pessoas que não sabem fazer currículo ou que têm alguma dificuldade com a organização. Então, além de fazer o cadastro no site para se inscrever nas vagas da RH Genial, o candidato no final ele pode baixar esse currículo em PDF e utilizar para processos seletivos em outras empresas. Então eu passo o meu dia conversando com os clientes, alinhando vagas, divulgando essas oportunidades, postando conteúdo nas redes sociais, ajudando os candidatos em qualquer dúvida que surgir sobre o processo seletivo, sobre RH, sobre mercado de trabalho, currículo. Então os meus dias são assim, ajudando tanto as empresas quanto os candidatos. Bom, eu vejo Deus desde o dia que Ele me deu a ideia para implementar esse projeto. E do início do meu dia até o final, porque eu entendi que o propósito de Deus é que as pessoas vivam bem, é que as famílias vivam bem, que elas tenham o seu sustento, que elas realizem sonhos, e sem renda a gente não tem como realizar esses sonhos. Então, ajudando na empregabilidade, eu ajudo também essas famílias e essas pessoas a realizarem seus sonhos, estudar, ter sua casa, seu carro, né, seus bens materiais e ser feliz, né? Porque quando a gente ama a profissão, quando a gente tem um bom emprego, reflete em toda a nossa vida. Então, esse é o principal ponto que eu vejo Deus. Mas no dia a dia, eu já tive muitas experiências. Eu digo que Deus tem toda a liberdade assim, no empreendedorismo, porque Ele nos surpreende de todas as formas possíveis. Então, desde da questão financeira, já chegaram meses que chegou no final do mês, no início, e ai Deus, e agora? E daí de repente vem um monte de cliente, um monte de vagas, e então eu vejo o sobrenatural de Deus. Mas o que mais me impressiona é o modo como Ele envia as pessoas para que elas tenham um acolhimento. Nem sempre é só o emprego que elas precisam, às vezes elas estão desanimadas. Eu já passei noites de final de semana falando com candidatos que estavam muito tempo buscando emprego, não conseguiam, estavam desesperados, pensando em suicídio. Então já recebi casos assim, já recebi e-mails que eu tive que orar uns 2 dias para Deus me ajudar a responder. E depois os feedbacks que eu tenho é que as pessoas realmente se sentiam curadas só com aquela conversa, com aquele acolhimento, com o tempo. Às vezes é 1 minutinho do dia, né? Nesse mundo em que as pessoas correm o tempo inteiro, mal respondem os e-mails, né? As empresas a gente manda, demoram para responder, e eu tô ali quase que 24 horas fazendo esse acolhimento e dando força e motivação. Então eu vejo Deus em cada candidato que consegue uma vaga, em cada empresa que consegue contratar, e em cada candidato também que, mesmo que não consiga um emprego, mas ele consegue forças através de uma conversa que a gente tem ali no privado. Então eu teria muitas experiências, mas no geral é isso mesmo. Bom, se você gostou da minha história e da profissão que eu atuo, eu vou te deixar alguns conselhos. Recursos humanos é trabalhar com gente. Então, antes de você ser um excelente profissional, você precisa ser um excelente ser humano. Então, você precisa desenvolver algumas habilidades, vamos dizer assim, de empatia, de amor, dedicação, responsabilidade, porque você está lidando com vidas, com expectativas, pessoas buscando realizar os seus sonhos através do emprego. Então essa parte é fundamental, você gostar de gente e ter toda a paciência do mundo para lidar com vários tipos de pessoas que te procuram todos os dias. Depois você precisa estudar, você precisa conhecer de comportamento, conhecer de mercado de trabalho, através de uma faculdade, de um curso técnico, de cursos, especializações, tem cursos às vezes bem práticos direcionados para o RH.
Não tem como você adquirir um conhecimento, não ter a parte teórica para trabalhar com RH. Mas é fundamental que você procure a prática assim que você aprende essa teoria. Eu lembro que o sucesso do meu trabalho também foi devido ao... Logo que eu comecei a faculdade, eu já consegui o emprego e comecei a praticar tudo que eu estava aprendendo. Então, a gente até diz que a prática leva à perfeição. Nada é perfeito, mas tudo fica melhor com a prática. Então é isso, ser um excelente ser humano, depois ser um excelente profissional, buscar conhecimento, porque conhecimento nunca é demais e é necessário, e aplicar tudo que você aprendeu, porque o que a gente faz com o que a gente aprende, né? Se você só adquire informação, conhecimento e não faz nada com isso, então também não vale a pena. E essa é a minha vocação.